Salve galera, aqui é Rodrigo Hagabashi em mais um episódio do quadro RPG em Pauta, que é um quadro que eu costumo pegar um tema e tecer comentários sobre ele. E o tema de hoje que eu escolhi foi RPG nas cidades do estado do Pará. Afinal de contas, semana passada eu escolhi o RPG, a história do RPG em Belém, por que não falar sobre o RPG nas cidades do estado do Pará, nos demais estados, nas demais cidades do estado. Então, já tem algum tempo que eu venho investigando as atividades de RPG em outras cidades. Nos anos 2010, eu achei uma coisa ou outra nas principais cidades do estado, mas não era uma coisa assim tão forte, que desse alguma visibilidade, que pudesse ser usado para promover o RPG no estado. No entanto, nesses últimos anos, eu tenho percebido um crescimento dessa atividade nas cidades do estado, que foi uma das coisas que me motivou a pensar junto com outros organizadores de grupos ao redor do estado, a Liga de Grupos Organizados de RPG. Quem quiser saber um pouco mais sobre a Liga, eu estou deixando aqui na descrição o link do vídeo que eu fiz falando sobre a Liga. Nós já reunimos um grupo razoável de grupos organizados razoável na Liga, mas antes que eu fale um pouco mais, deixa eu contar para vocês como funciona a divisão no estado do Pará, para vocês entenderem. Ao longo do vídeo vocês vão ver alguns mapinhas que eu vou estar colocando disponível para vocês entenderem do que eu vou estar falando. Bom, o estado do Pará, administrativamente falando, ele é dividido em 12 regiões de integração. Vou contar com vocês. A região do Guajará, que é onde fica Belém. A região do Guamá. Região do Rio Caeté, Tocantins, Rio Capim, Carajás, Araguaia, Xingu, Baixo Amazonas, Tapajós, Lago de Tucuruí e Marajó. Essas são as 12 regiões de integração, onde cada uma delas tem uma cidade que é considerada uma cidade polo, que costuma concentrar serviços públicos e privados que concentram viagens dos municípios satélites a essa cidade polo. Então, essas são as 12 regiões de integração. Só que o estado em si, em termos de população, aí já estou falando de população, concentração populacional, ele se divide em 3 grandes áreas, que é o Nordeste junto com o Marajó, que rotaciona em cima da capital do estado, que é Belém, e as regiões de integração que compõem essa grande região do Nordeste Marajó é a região de integração do Marajó, Tocantins, Rio Caetés e Rio Capim. Aí tem a grande região do sul e sudeste do estado, que são compostos pela região do Lago Tucuruí, Carajás e Araguaia. E tem a grande região do oeste do estado, que é composto pelas regiões do Xingu, Tapajós e Baixo Amazonas. E em cada uma dessas 3 tem, no Nordeste e Marajó, Belém como referência. No sul e sudeste tem Marabá como referência,
e no oeste tem Santarém como referência. São as 3 principais cidades do estado. Ananindeua é hoje a segunda maior população do estado, mas acaba que ela está intimamente ligada com Belém. Por isso que eu acabo não citando muito Ananindeua. Então, quando a gente fala de Ananindeua, Belém, a gente está meio que falando da mesma coisa em termos de aglomeração populacional. Mas separando em regiões, é Belém, Marabá e Santarém. Então, dito isto, eu fiz várias buscas esses últimos anos e identifiquei grupos de RPG e atividades de RPG em várias cidades. Vou citar quais elas foram. Foi, naturalmente, Belém, Ananindeua, Marituba e Benevides, cidades integrantes da região metropolitana de Belém. Identifiquei em Castanhal, na região de integração do Guamá, em Bragança, na região de integração do Rio Caeté, em Abaetetuba, na região de integração de Tocantins, nas cidades de Marabá e Parauapebas, na região de integração do Carajás, na cidade de Altamira, na região de integração do Xingu, e na cidade de Santarém, na região de integração do Baixo Amazonas. Essas foram as cidades que eu consegui identificar. Não quer dizer que não tenha grupos de RPG ou atividades de RPG nessas cidades, mas pelo menos foi o que eu consegui fuçar nas redes sociais, principalmente Facebook. Foi o que eu consegui. Se você souber de alguma outra cidade, me avisa, me passa o contato dessa galera para eu poder colocar eles aqui na página do RPG Pará para ficar visível, porque geralmente aparece alguém perguntando se tem RPG na sua cidade, se a gente sabe, e a gente costuma informar, mostrar as páginas. E aí eu estou colocando aqui na descrição do vídeo, inclusive, a página na nossa homepage, que tem a relação de tudo aquilo que eu descobri, e coloquei o link para acessar, seja de Facebook, seja de Instagram, seja de WhatsApp. A gente está colocando tudo aqui para facilitar para a galera encontrar os grupos e as atividades de RPG na sua cidade. A gente quer o máximo possível ajudar a galera a se organizar. Bom, então, agora eu vou falar da Liga de Grupos Organizados de RPG. Entrei em contato com o máximo possível de pessoal dessas cidades e consegui trazer para a Liga pelo menos 9 grupos, os quais foram Resistência RPG, Caeté RPG, Hidra Azul, Aventureiros do Vale, Delas RPG, Cabana do Elfo, o próprio RPG Pará, Elite Dragão e RPG Girls, ou RP Girls, melhor dizendo. Todos esses grupos, esses 9 grupos, compõem as cidades de Belém, Bragança, Abaetetuba, Parauapebas, Castanhal e Marabá. São essas as cidades que hoje estão representadas na Liga de Grupos Organizados de RPG. Eu estou em contato hoje com uma galera de Santarém, verificando se eles topam se unir à Liga e a gente, em trabalho de equipe, ajudar eles a desenvolver o cenário da cidade, que eu já soube que ela é razoável, que há atividade de encontros, só não tem visibilidade. Então a gente quer ajudar a dar uma maior visibilidade a eles. Então, gente, esse foi um panorama geral de atividades de RPG nas cidades do estado do Pará. E será o tema de discussão do RPG em Debate no domingo às 20 horas, que eu pretendo fazer com 3 convidados. Um já está confirmado, que é o Rafael Pregador, de Parauapebas, representando a grande região do sul e sudeste do estado do Pará. Eu estou conversando com uma pessoa de Santarém, que irá representar o oeste do estado do Pará. Falta pouco para a gente confirmar a presença dele. E estou conversando com mais um aqui representando o Nordeste, Marajó, do estado, para representar essa região durante o debate. Então faltam ainda 2 para confirmar, falta muito pouco para cada um desses 2. Então
a previsão é muito positiva para contar com representantes de cada grande região do estado no debate e vocês terem um panorama na visão dessas pessoas que moram lá, como é o ambiente de RPG nessas grandes regiões. Então, galera, esse foi mais um RPG em pauta, em que eu pude fazer uma explanação geral do que vocês vão ver no domingo às 20 horas. E eu espero por vocês lá. Falou!